1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 16 a 22. Eu leio e os irmãos me acompanhem, cada um em sua versão. Diz assim o texto sagrado: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E eu sublinho então o verso de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar? Pai de amor, Deus querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome e exaltamos o teu nome para todo sempre. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. A nossa oração nessa noite é de rendição, de adoração e de louvor. Pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. A tua palavra é viva, é eficaz, a tua palavra é penetrante, a tua palavra pode alcançar lugares em nossa mente, em nosso coração, que às vezes nós não conseguimos acessar. A tua palavra também é pão, é alimento, e nós rogamos que a tua palavra seja esse alimento para nós, que a tua palavra venha saciar a sede da nossa alma, que a tua palavra também, ó Deus, venha aquecer o nosso coração. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, quebrantados e contritos, desejosos de ouvir a tua voz. Em Jesus nós oramos e em Jesus te damos graças. Amém. Amém. Meu tema hoje é dar graças ao Senhor. Uma das áreas em que a nossa vida vai sendo trabalhada quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, após a nossa conversão, é a área da santificação. Quando nós nos rendemos a Jesus, Deus então nos salva e começa um processo que nós às vezes não nos damos conta, mas é o processo da santificação. E conforme vamos andando com Jesus, esse processo da santificação vai se tornando uma realidade para a nossa vida, e nesse processo de santificação nós vamos aprendendo e vamos visualizando o próprio Espírito Santo esmagando o nosso ego. E nós precisamos sempre lembrar da expressão de Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quando nós nos convertemos, a expressão eu, ou o ego no centro, o ego querendo a adoração, ele vai sendo esmagado para que a pessoa do Senhor Jesus possa crescer em nós. E aí não importa mais aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, mas o que importa é o plano de Deus, a vontade de Deus. E nesse processo de retirar o nosso ego de centro, a fim de que Jesus possa ser o Senhor, nós vamos aprendendo a dar honras e glórias ao nosso Deus. Vale a pena lembrar sempre que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e fomos criados para o louvor da sua glória. Então Deus nos criou, e o projeto e o propósito de Deus é que todos nós rendamos honras e glórias a Deus. E por isso que nós, cristãos, sempre falamos assim: aconteceu qualquer coisa, a gente fala assim, graças a Deus. E as pessoas que não têm esse temor cristão sempre ficam perguntando: mas por que vocês cristãos dão graças a Deus em tudo? Porque nós aprendemos que nada foge da nossa vida e nada foge do controle da nossa existência, do olhar de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós, e Deus está contemplando tudo aquilo que acontece na nossa vida. E nesse processo então chamado santificação, que é o que Paulo coloca muito aqui em Tessalonicenses, ele vai mostrando para nós que nós precisamos aprender a dar graças a Deus em contraste com a prática da murmuração. E certamente você conhece alguém, lembra de alguém, ou já foi uma pessoa que ficava murmurando. E nós fazemos parte de um povo, o povo brasileiro está impregnado na nossa cultura a reclamação. Como a gente gosta de reclamar.
reclamar. Como a gente gosta de murmurar. E nós precisamos combater isso no nosso coração. Porque senão a gente vai ficando ranzinza, implicante com todas as coisas, e parece até que algumas pessoas gostam de falar ou de reclamar ou apenas se posicionar só por falar. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, e a gente vai vivendo assim. Na minha experiência, eu tenho dito isso, e na convivência do ambiente da escola onde meu filho estuda, o que eu mais escuto é reclamação. Os meus vizinhos, e alguns sempre me acompanham, me desculpem alguns, mas boa parte dos meus vizinhos gostam de ter na agenda alguma coisa para reclamar. É interessante que a gente às vezes encontra algumas pessoas, e aí você pergunta assim, não por obrigação e não por educação, e aí tudo bem? E às vezes a gente sabe que não está tudo bem, mas a gente quer abrir a porta para poder conversar, mas na realidade a gente quer também que a pessoa relate as suas lutas, relate os seus problemas, mas também diga, olha, está acontecendo tudo isso de dificuldade, tenho esses problemas, mas tem algumas coisas que estão tudo bem. Está tudo bem? Não, tudo não está bem, mas tem algumas coisas aqui que não estão bem, mas essas coisas aqui estão bem. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas que quando você pergunta assim, está tudo bem, sempre ela está falando e reclamando de alguma coisa. Conviveu? Conhece alguém assim? Até um dia que você fala assim, mas nunca você tem nada para agradecer, para falar, para mostrar. Já viu gente assim? Você gosta do frio ou do calor? Nenhum. Não gosto de nenhum. Dia desse eu fiquei assustado na padaria. Eu cheguei e comentei um senhor na minha frente, bom dia. Todo animado, né? Acordei cedo, assim, animado. Cuidei dos meus passarinhos, falei, vou buscar o pão. Cheguei na padaria e falei assim, ó, bom dia, senhor. Bom dia para você. Falei, nossa, o senhor levantou do leito, da cama, não tem nada a agradecer. Ele vira para mim e fala assim, o que você tem a ver com isso? Falei, nada não. Eu só quero ser gentil e quero mostrar o princípio da gratidão. Aí eu peguei o pão e saí. Quando eu fui sair, ele falou assim, deixa eu perguntar um negócio para você. Aí começou a conversar. Eu falei assim, senhor, eu sou um capelão hospitalar. Eu estou no hospital toda semana. Essa semana eu estive lá no hospital novamente. Fui visitar o irmão Domingos e depois saí percorrendo os corredores cantando e levando a palavra de Deus. Ele falou, é verdade? Sim, senhor. E eu falei assim para ele, sabe o que as pessoas lá no hospital estão tanto desejosos? De não estar presos a um leito, a uma cama, a um soro e poder sair como o Senhor e ir para a padaria. Aí ele falou, entendi. Eu falei, então, vamos agradecer. A vida já tem sido tão dura. E quando nós nos encontramos com as pessoas, a gente quer ouvir, sim, as lutas, as dificuldades, mas queremos também ouvir as expressões de gratidão, porque isso vai revelar o nosso caráter cristão. E aqui nós temos um texto em que Paulo vai mostrar para nós que o pecado nos ensina a reclamar, acharmos desculpas, a dar para nós uma postura de murmuração, e quem tem criança sabe disso, você dá uma ordem, você pede um negócio e fica aquele mimimi, né? Por isso que veio aquela expressão mimimi. É assim também lá? Você manda, né? Você dá uma ordem e o bicho fica, vai fazer aquilo lá que eu falei. Era assim lá? É assim também lá? E fica reclamando, eu falei assim, ô espírito de Adão. Aí Timóteo falou para mim, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Eu falei, então seja como Jesus, porque Jesus dava graças a Deus em todos os momentos. Não reclamou e não murmurou em nenhum momento. Quando ele podia reclamar no momento da crucificação e da paixão, a Bíblia diz que ele foi levado para o matadouro como ovelha reclamante. Como ovelha que ficava falando e posicionando tudo. Não, como ovelha o quê? Muda.
Então nós precisamos aprender. E aqui nessa noite eu quero pelo menos dividir o texto aqui em 4 partes, para fazer algumas aplicações a nós dessa realidade em que Paulo coloca ações de graças. Em primeiro lugar, Paulo ensina para nós que ações de graças independem das situações da vida. É isso mesmo. Paulo aqui está nos orientando que nós devemos dar graças a Deus independentemente do contexto no qual nós estamos inseridos. É isso. Independente do contexto, nós temos que ter na nossa agenda, na nossa boca, nos nossos lábios, a pauta da gratidão. Precisamos aprender isso, porque Paulo vai falar aqui de uma forma abrangente, e essa forma abrangente vai mostrar para nós que devemos dar graças a Deus. Olha a expressão que ele começa o texto aí, dá uma olhadinha, verso 18. Em algumas ocasiões da vida, em algumas passagens da sua existência, naquele momento que você recebe o pagamento, ou naquela última semana que está sobrando mês e faltando dinheiro, só quando você tiver vigor. Achei engraçado, essa semana no hospital uma pessoa falou assim para mim: você fala de louvor a Deus, de gratidão, porque você é jovem, você está cheio de saúde, cheio de vigor. Eu fiquei olhando assim e falei: será que essa pessoa entendeu que quando a gente não tem saúde, não tem vigor, e mesmo na velhice, a gente pode dar frutos e dar graças a Deus pelos anos que o Senhor foi acrescentando para nós? Minha mãe me repreendeu o dia desse. Falou assim: você está falando muito lá que você está velho. Você não está velho. Eu falei: sim, senhora. Eu tenho 41 anos bem vividos. Olha como a ótica cristã muda. Ao invés de a gente falar o seguinte: o meu tempo está sendo cronometrado daqui para lá, a gente fala o seguinte: que bom que eu cheguei até aqui e vivi esses 41 anos na igreja, no reino de Deus, louvado seja Deus. Agora, Paulo está dizendo para nós: em tudo, e em tudo abrange tudo. Timóteo falou isso para mim: pai, explica para mim o que é tudo posso naquele que me fortalece. Cada dúvida que o Timóteo tem, eu falei: meu filho, tudo é tudo. Aí peguei a expressão no grego, coloquei no quadro lá, falei: vamos ver se vai. Tudo posso, então é tudo, e tudo tem essa abrangência geral. Agora, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam fazendo o quê? Murmurando, reclamando e fazendo uma vigília de oração, pedindo libertação? Não, o texto de Atos vai dizer para nós que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E a expressão grega vai dizer para nós que oravam e cantavam louvando a Deus pelo privilégio de sofrerem em nome do Senhor Jesus. Eles estavam presos, mas eles estavam louvando a Deus. Ou seja, eles estavam agradecendo apesar do contexto da prisão. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, esse texto que eu citei: tudo posso naquele que me fortalece. E muitos cristãos usam isso como se fosse um jargão, e chegam em vários contextos e usam essa expressão, e não conhecem o contexto. Paulo estava dizendo o seguinte: eu consigo dar graças a Deus porque eu sei que é Ele que me fortalece. E ele explica: eu sei estar humilhado, mas também sei ser honrado, e nesse processo Ele me fortalece. Quando eu estou em honra, quando eu estou em destaque, quando eu tenho oportunidade de falar para grandes pessoas, Paulo diria: é Ele que me fortalece. Eu não chego diante de um rei, diante de uma pessoa que tem autoridade e falo com ousadia por mim mesmo. É Ele que me fortalece. Agora, quando eu estou humilhado na prisão, é Ele que me fortalece. E aí Paulo fala o seguinte: eu dou graças a Deus, tanto na humilhação como na honra. E nós hoje queremos mais a honra do que a humilhação. Paulo vai dizer para nós: eu dou graças a Deus, eu percebo que Ele me fortalece, quando eu estou na abundância, mas também quando eu estou na escassez. Quando eu tenho dinheiro e recurso para chegar lá no supermercado e encher 2 carrinhos, eu dou graças a Deus. Mas quando eu estou com o orçamento bem cortadinho, picadinho e passando por dificuldades, eu também consigo dar graças a Deus. Em tudo. Quando eu tenho muita saúde, eu dou graças a Deus pela saúde que tenho.
Quando eu estou em uma situação de não muita saúde, eu dou graças a Deus pelo medicamento, pelo tratamento, pelos médicos. É isso que Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo começa e explica para nós que em todas as circunstâncias, independente das vivências nossas do dia a dia, em todos os momentos aprendamos isso, nós podemos tirar alguma lição e podemos render graças a Deus. Mesmo que eu ande, disse Davi, pelo vale da sombra da morte, eu posso dar graças a Deus, porque o meu pastor estende a sua mão, segura na minha mão, e ele não me abandona. Então o que nós precisamos entender? Em todos os momentos podemos dar graças a Deus. Paulo sempre abre as suas cartas, por exemplo, dando graças a Deus. Aos Coríntios ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Dê graças a Deus pela vida dos seus irmãos, ao respeito dos seus irmãos. Dê graças a Deus, e ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê graças ao Pai, porque o Pai te ama. Já parou para pensar nisso? O Pai te ama, o Pai conhece o seu nome, Jesus é o seu pastor, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que Paulo escreve aos Efésios. Dou graças a meu Deus, ele escrevendo aos Filipenses, por tudo aquilo que me recordo de vós. Ou seja, faça a sua memória funcionar e olhe para os seus irmãos, para a sua família e agradeça a Deus por eles. Aí você vai falar assim: pastor, que você não conhece aquele meu familiar, aquele mala. Dê graças a Deus pela vida dele. Dê graças a Deus pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Dê graças a Deus pela igreja, com aquilo que você recorda da igreja. Nessa semana, dê graças a Deus pelos hinos que vão ficar ecoando na sua cabeça. O da manhã lá, o meu universo, está aqui, viu? Culpa de vocês. Esse aqui, conta as bênçãos, conta quantas são, está aqui, ó. Dê graças por tudo aquilo que a gente recorda. Por isso que é bom a gente ter foto, guardar tudo. Sempre falo para a Natália: tira foto dessas crianças. Dia desses, a irmã Edna do Renato, eu vi que ela está aqui nos acompanhando, trouxe para nós algumas fotos, umas 5 ou 6 fotos, né, Natália? De quando essa igreja era lá na casa pastoral, João Martini Filho, onde eu morei. E aí a gente olhando as fotos, ela falou assim: esse aqui é meu filho, esse aqui eu não sei onde está, esse aqui não sei o quê. E agora eu estou aqui no bairro com as fotos, tentando encontrar essas crianças, que agora, obviamente, depois de 30 anos, não são mais crianças, mas a gente tem um registro. E quando a gente olhou para aquela foto, nós precisamos e nos rendemos em louvor a Deus e gratidão. Alguns irmãos vão se lembrar: Silas Leister no fogão, o pai da Edna em pé, mexendo num tacho, preparando provavelmente um leite quente. O irmão Levi, quem se lembra, lá da Central, cabelinho já naquela época branquinho, um monte de pão. O irmão José Maria, de bigode assim na ponta. Quando a gente olha a história da nossa igreja, dá graças a Deus, mencionando os irmãos, lembrar de tudo. Foram anos difíceis? Sim, foram, mas também foram anos muito abençoadores até chegarmos aqui. Por isso precisamos o quê? Dar graças a Deus e lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que ações de graças é um imperativo, guarde isso. Pensamos muitas vezes que podemos escolher agradecer ou não, mas a Bíblia é muito clara e enfática quando Paulo diz assim: em tudo dai graças. E dai graças aqui é uma ordem, não é uma escolha. Não é opcional ao cristão falar assim: eu vou dar graças a Deus ou não. Se você é cristão, você precisa passar tudo pelo crivo da gratidão. Eu perdi o emprego, graças a Deus. Eu não sei porquê, lá na frente eu entenderei, mas graças a Deus. Eu perdi a minha saúde, graças a Deus, porque agora eu terei a oportunidade de estar nas unidades hospitalares e vou falar do amor do Senhor. Dá graças.
Porque se nós não entendemos isso, a gente vai ficar escolhendo aquilo que a gente agradece ou não. Por exemplo, meu pai caminhoneiro, a gente falava o seguinte para o papai: papai, vá em paz, nós estamos em oração, que Deus te proteja nas estradas. E eu aprendi com a minha mãe que nós tínhamos que orar quando ele chegava. Quando ele apontava o caminhão, a gente falava assim: papai está vindo, vamos dar graças a Deus porque papai está chegando. Até um dia que eu me deparei com o Salmo 121, que diz assim: que o Senhor te abençoe na saída e na entrada. Eu falei para minha mãe: mãe, a gente precisa fazer um adendo. É quando o papai chega, mas quando o papai sai de viagem. O irmão Edivaldo que está aqui sabe disso. Toda vez que o Edivaldo sai de viagem, ele manda para mim: pastor, eu estou saindo daqui, estou indo para tal lugar. Eu falei: estou falando por você. Quando você sair de lá, você me avisa. Quando você chegar aqui na garagem, você me avisa. Quero acompanhar você na entrada e na saída. É dar graças. Porque a gente dá graças somente em alguns momentos. E não é opcional. É mandamento. E aí, quando nós entendemos que é mandamento, o que nós precisamos ter a compreensão? Ou nós estamos obedecendo, ou nós estamos desobedecendo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não é opcional para o crente ter ou não ter alegria. O crente tem que ter alegria sempre. Assim como ele precisa sempre ter uma expressão de gratidão. Dai graças. Precisamos tributar louvor a Deus. Precisamos reconhecer que nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Isso vai esmagar o nosso ego, vai tirar de nós a arrogância. Quando alguém chegar para nós e falar assim: olha, você fez isso, você conquistou isso, você tem isso, você vai falar assim: graças a Deus. É tão bonito quando a gente vai na casa de alguém e essa pessoa está em reforma, em construção, e essa pessoa fala o seguinte: olha, essa casa, esse patrimônio, eu tenho tudo isso aqui, pastor, sabe por quê? Pela graça de Deus. Pastor, está vendo essa minha família bonita aqui? Estou vendo. Pela graça de Deus. Dia desses alguém chegou e falou assim para mim: falou: olha, sua família é muito bonita. Eu falei: eu preciso render graças a Deus. Pastor, a sua igreja está muito linda, aquelas crianças maravilhosas lá na frente. Quanto tínhamos hoje, Natália? 15? 16 crianças? Precisamos fazer o quê? Falar o quê? Quando os nossos vizinhos nos param aqui no bairro e falam assim: como vocês conseguiram construir aquele prédio gigantesco, lindo, maravilhoso? O que a gente fala? Graças a Deus. O seu filho é uma bênção na igreja, graças a Deus. Você tem saúde, graças a Deus. Você tem um médico, uma médica que vai cuidar de você, graças a Deus. Precisamos entender isso. Não é opcional. Faz parte da caminhada cristã. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que ações de graça agradam o coração de Deus. Dá uma olhadinha aí. Pois esta é a vontade de Deus. Ele nos fez para que nós rendêssemos honras e glórias a Ele. O que Deus espera de mim e de você? Gratidão. O que Adão não teve? Gratidão. O que ele teve? Ao invés de gratidão, rebelião. Vou fazer tudo do meu jeito. Vou ouvir aquilo que a mulher está me dizendo, porque a mulher também já foi cooptada pelo mal, e eu não quero me submeter à tua vontade. Logo, eu não quero render honras e glórias a Deus. E quando nós não entendemos isso, nós não tributamos a Deus a honra e a glória devida. Porque gratidão expressa a nossa honra a Deus, e a gente honra a Deus com a nossa vida, com os nossos bens, e a gente deseja agradar o Senhor, sabendo que Ele gosta, que Ele almeja, que Ele espera a expressão da nossa adoração, e a gente reconhece e fala o seguinte: obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Eu rendo graças a Deus, porque eu entendo que essa é a vontade de Deus. Como diz o irmão Antônio, parece que essa questão da vontade de Deus, parece que ela é meio mística para nós. A gente fica assim: eu preciso, pastor, entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida, segundo Paulo, é que você e eu sejamos pessoas o quê? Gratas.
Alguém fez alguma coisa para você, manifesta a gratidão. Estenda a sua mão. Alguém investiu em você, agradeça. Alguém estendeu a mão sobre você, agradeça. Alguém te abençoou, agradeça. Agradeça a Deus e aprenda a agradecer também as pessoas que nos cercam. Porque às vezes nós vamos caminhando e a gente também se torna tão, na minha opinião, tão frios e mecânicos. Parece que a gente está pagando o tempo inteiro. E parece que a gente se tornou consumista o tempo inteiro. Posso contar uma historinha bem rapidinha? Quarta-feira, estava chovendo. E aí nós deixamos o Rafa aqui, depois deixamos o Lucas na casa deles. Mas numa outra quarta-feira, nós estávamos aqui e saímos, e encontramos um caminhão de lixo aqui na rua de trás, aqui, na rua de cima da igreja. E tinha carro dos dois lados. E então nós precisamos parar atrás do caminhão de lixo. Você já parou? Depois do culto de oração, cheio de fome. Pensa. Eu falei, em tudo dai. Veja bem, veja bem. Aí Timóteo bravo, liga o ar-condicionado, tá um cheiro aqui insuportável. Se ele fosse lá do Nordeste, ele ia falar assim, tá uma catinha, tá um cheiro, não sei o que. Não. Bom, não posso ligar o ar-condicionado, me dá renite e tal, não sei o que, beleza. Falei, pai, dá um jeito, abre os vidros. Tem um cheirinho lá no canto, eu falei, balança o cheirinho aí. E eu queria uma frase dele e ele soltou para mim. Ele falou assim, pai, deve ser terrível trabalhar aí como lixeiro. Eu falei, meu filho, deve ser terrível. Só que quem produz esse lixo aí, não são eles, somos nós. Agora, vamos aprender um princípio aqui, meu filho, no carro. Se não tivesse esses camaradas aí trabalhando e tirando esse lixo da nossa casa, esse lixo aí está desde quando? Aqui no nosso bairro, passa segunda, quarta e sexta. Então faz 2 dias apenas que está esse lixo aí. E está esse cheiro aí. Você imagina se eles não trabalhassem, se não existissem essas pessoas aí. Como seria o nosso bairro? Deu alguns segundos e ele falou, seria terrível, né? Então, será que a gente não precisa agradecer esses homens aí, meu filho? Eu falei, precisa, pai. Sabe o que a gente pode fazer no final do ano agora? Comprar um panetone para eles? Fazer como nós fizemos há 3 anos atrás, falar para eles parar o caminhão aqui na frente da igreja, oferecer um café, um chá, um biscoito, agradecer pelo trabalho deles e entregar um panetone e orar por eles. Aí o Timóteo falou, eu topo. Veja que muda a nossa perspectiva, porque essa é a vontade de Deus, agradecer a Deus pelo dom da vida, mas manifestar também gratidão às pessoas que nos cercam. Agradecer ao garçom que está te servindo. Porque às vezes quando a gente está pagando, né, vem o garçom lá e você nem olha para o sujeito. Se bem que, diga-se de passagem, quando você vai em algum lugar, não dá nem para entender o que o cara fala, né? O cara fala tão rápido assim que você não entende. Agradeço. Agradeço o frentista, do caixa do supermercado, a pessoa que está olhando o seu carro. Se for flanelinha, nem tanto, mas se você pagar lá, você agradece. Porque a nossa relação com o mundo não é somente monetária, de cliente. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus, essa é a vontade de Deus. Em quarto e último lugar, Paulo nos ensina que ações de graças faz parte do currículo do discipulado. Jesus é o nosso modelo em tudo, e conforme nós vamos aprendendo com Jesus e andando com Jesus, nós vamos aprendendo que Jesus foi incrível e teve uma vida, um ministério maravilhoso, e em todos os momentos da jornada do ministério, da caminhada de Jesus, em todas as situações, Jesus expressava ações de graças continuamente. Gosto de pensar, por exemplo, diante daquela multidão cansada e oprimida, quando ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Antes disso ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas espirituais dos sábios e dos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Obrigado porque o Senhor não guardou o evangelho para os instruídos. Obrigado porque o Senhor revelou para nós o teu amor, e agora nós entendemos a expressão do teu amor e da tua graça. Graças te dou, ó Deus, porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor concedeu a mim
e a todos vocês aqui nessa noite a salvação. No contexto da multiplicação dos pães e dos peixes, eu acho incrível aquele momento, quando aquele menininho tinha lá na lancheira dele, a mãe dele é muito caprichosa, mandou lá, eu sempre confundo, quantos peixes são e quantos pães são? Eu achei que é 5 e 2, mas eu sempre confundo. 5 pães e 2 peixinhos. Uma perguntinha, por que tinha mais pão do que peixe? Por causa do preço? Mas Jesus pega aquilo que teoricamente é pouco, e o que ele faz? Ele se assenta no chão, dá graças a Deus e multiplica. No contexto da ceia, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e tendo dado graças. No contexto da ressurreição de Lázaro, Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha que interessante, Jesus está falando o seguinte: eu dou graças a Deus porque o meu Pai me ouve. Sabe o que nós poderíamos fazer nessa noite para encerrar o nosso culto? Dar graças a Deus porque nossa oração não fica no vácuo, nossa oração não fica no vazio, e a nossa oração é ouvida diante de Deus Pai. Louvado seja Ele. Só por isso poderíamos viver toda a vida manifestando gratidão. Então, render graças tem a ver com um coração grato e satisfeito a Deus. Gratidão tem a ver com conversão. Uma pessoa convertida reconhece que o Evangelho chegou em seu coração e por isso ela manifesta a gratidão. Pela vida, pela família, pela igreja, pela salvação, pelo Espírito Santo, porque Ele ouve as nossas orações. E eu queria orar com vocês, cantando: graças dou por minha vida. Vamos colocar em pé?